Estamos a fazer só aqui um pequeno compasso de espera, enquanto que as pessoas estão chegando. Mais um minutinho. Boa tarde a todos. Ok, acho que podemos começar. Boa tarde a todos. Obrigado por se terem juntado a nós. Aqui em Aveiro, pelo menos, está um dia chuvoso, está bom para estar em casa. Aliás, é um dos conselhos da Direção-Geral de Saúde, portanto, hoje é mais fácil cumprir. Hoje, em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo, como é óbvio. Para quem não está familiarizado com esta plataforma do streaming de webinar, poderão fazer perguntas na tab que diz perguntas, do vosso lado direito. Do vosso lado direito também tem uma tab de chat, que aliás já posso verificar que já existem várias pessoas a interagir connosco através deste chat. A tab de perguntas serão perguntas mais específicas, onde temos uma a nossa equipa de engenharia está em background a responder a essas mesmas perguntas. Em relação à outra tab que temos de sondagem, temos aí duas perguntas para vocês. Depois mostramos a estatística no final. São duas perguntas que têm a ver, digamos, com o momento em que atravessamos. Não precisam responder já, podem respondê-lo durante a conferência. O tempo previsto para esta conferência será entre 45 minutos e 1 hora. Se eventualmente estiverem a terem algumas dificuldades, tanto de som como de áudio, recomendo que façam um refresh ao vosso browser, ok? Se elas se mantiverem, escrevam no chat, tentaremos ajudar da forma que for possível. Vamos começar então. Para que está. Soluções para estados de emergência. Este webinar é vocacionado para municípios e não só, e para todas, digamos, as entidades públicas que de alguma forma estejam ligados aos municípios e à implementação de alguma maneira e à ajuda da implementação do estado de emergência do Tratado de Lisboa. Digamos que vivemos num novo normal, ou seja, o que agora para nós começa a parecer normal há 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, era completamente estranho, e é um bocadinho como é que a tecnologia nos pode ajudar a estarmos, digamos assim, neste novo normal. Vamos falar aqui de 4 temas, basicamente. Vamos falar sobre a videovigilância inteligente, vamos falar sobre comunicações de voz e voz de emergência, sobre telecontagem, nomeadamente mais agregado a sistemas de telecontagem para águas, o Wi-Fi e links micro-ondas implementados de forma rápida e o atendimento remoto de chamadas, que será feito pela empresa irmã, digamos, da Wavecom, que é a GoContact, e que tem uma solução que permite exatamente fazer esse atendimento remoto de chamadas. Esta é a agenda para o dia de hoje. Antes de mais, vou apresentar aqui o meu colega de painel, digamos assim, que é o Mário Rui. O Mário Rui é administrador da Wavecom, tal como eu, sou o Nuno Marques. Connosco também está a Márcia Machado, que é a diretora comercial da GoContact, que nos vai falar então sobre o atendimento de chamadas um bocadinho mais à frente neste webinar. Só um minutinho aqui para quem não está familiarizado com a Wavecom. Nós somos uma empresa com 20 anos, temos cerca de 200 pessoas a trabalhar connosco no grupo. O grupo basicamente é constituído por 3 empresas, a Wavecom, a GoContact, quem eu já falei da Márcia Machado, que vai falar um bocadinho mais à frente, e a GoWiFi. A Wavecom faz este ano 20 anos, precisamente. Temos várias áreas de atuação. Wi-Fi e micro-ondas acabam por ser, ou links feitos em micro-ondas, links de rádio, acabam por ser um core da Wavecom. Depois
depois temos soluções desenvolvidas por nós para a indústria 4.0, nomeadamente no que concerne à radiolocalização de equipamentos ou itens dentro de portas. Temos também a videovigilância, e é um dos temas que hoje vamos abordar, nomeadamente a videovigilância e toda a inteligência e a analítica que agora se permite fazer sobre os dados recolhidos em vídeo e, dessa forma, obter dados que queremos analisar, por exemplo, para, que é um dos temas que vamos abordar mais à frente, para a contagem de pessoas, por exemplo, ou contagem de veículos, que nestas alturas em que o confinamento das pessoas é obrigatório, é importante perceber o que é que está acontecendo nos espaços públicos e, desta forma, tentar ajudar e atuar sobre essa mesma necessidade de confinamento. Na área dos transportes, a Wavecom tem também um produto próprio, um scooter, uma plataforma de comunicações, um gateway, que nós estamos a utilizar tanto, por exemplo, na Carris, em Lisboa, na CP, nomeadamente nos Alfas e nos Intercidades que fazem a linha norte entre Lisboa e Lisboa, o Alfa vai até Braga ou até Faro. São equipamentos que permitem, neste caso, os passageiros acederem ao Wi-Fi, esperemos de melhor qualidade. Obviamente, a qualidade do Wi-Fi, nomeadamente nos comboios, depende da ligação que nós tenhamos aos operadores de telecomunicações e sobre esse ponto estamos muito dependentes da qualidade que os próprios operadores de telecomunicações, nomeadamente sobre 400, que utilizam, neste caso, na linha do norte. Parece que tem problemas de áudio. Se calhar fazíamos agora o técnico para passarmos e já retomamos. Ok, nós temos um vídeo preparado para vocês, vamos tentar melhorar aqui a qualidade do áudio. Este projeto com a Wavecom foi um projeto piloto da instalação em 24 horas de um sistema da Wi-Fi. Estamos a falar de 116 APs numa unidade hoteleira, é em pleno funcionamento, é em plena época de verão, com 96% de ocupação. Este projeto com a Wavecom foi exatamente isso, combatar esta grande dificuldade que nós tínhamos de rede, okay, internamente, ou seja, dentro dos quartos. Não é normal, temos instalações entre um curto espaço de tempo, normalmente prolongam-se durante algumas semanas e neste caso permitiu reduzir o impacto sobre os nossos clientes e obter melhores resultados de satisfação. O Grupo Pestana hoje em dia é o maior grupo hoteleiro português, está presente em cerca de 15 países. A satisfação dos nossos clientes no espaço de um mês passou dos 70% para cerca de 90%, que é um crescimento muito significativo e prova a qualidade do trabalho da Wavecom. A Wavecom é uma empresa que gosta de desafios, ficamos a aguardar o próximo desafio do Grupo Pestana ou de outros. Esperemos que esteja melhor. As condições de áudio, penso que era o áudio que estaria pior. Deixa-me ver se tenho aqui. Já temos feedback, sim. Ok, parece que melhorou. Faltava o vídeo. O vídeo ajuda-nos aqui
a melhorar as condições de áudio. Isto é claramente uma plataforma que não foi desenvolvida pela Wavecom, daí estes. De qualquer forma, pedimos desculpa pela dificuldade. Passando diretamente aliás, estava eu a terminar, digamos aqui, uma pequena apresentação da Wavecom. Estávamos a falar então das comunicações em transportes e temos a nossa plataforma, como eu estava a dizer, em todos os autocarros da Carris e também temos nos comboios da CP, nomeadamente nos Alfas. Temos soluções para Smart Cities, da qual falaremos até à frente um bocadinho, especificamente sobre telecontagem, por exemplo. Temos outros módulos para Smart Cities, outros verticais que endereçamos, sempre suportados por uma camada de comunicações baseada em LoRaWAN, que é esse, digamos, o contributo da Wavecom e do desenvolvimento da Wavecom para a nossa solução. Networking e segurança são soluções que vêm agarradas, digamos assim, ao Wi-Fi e faz parte do core da Wavecom, assim como as soluções de data center cada vez mais são necessárias e vamos juntando, digamos, ao nosso portfólio. Na área dos serviços e sobre estas áreas de atividade que eu vos acabei de falar, fazemos basicamente tudo. Fazemos auditoria, nomeadamente a redes Wi-Fi, e temos sido muito requisitados ultimamente nesta área, ou seja, as redes Wi-Fi cada vez mais são a principal forma de ligação corporativa entre os trabalhadores, os colaboradores e os sistemas de informação das empresas, e a forma desta altura de aceder a eles é via Wi-Fi e, portanto, é importante termos a certeza de que o Wi-Fi nas nossas organizações está a funcionar corretamente e auditorias feitas ao funcionamento do mesmo ajudam a percebermos o estado da coisa, digamos assim. Fazemos também site survey, como é óbvio, em todas as visitas técnicas, em todos os projetos que depois implementamos, o desenho desse próprio projeto, a gestão do projeto, a implementação do projeto. Fazemos certificação de redes, tanto cabeladas como redes wireless, e, obviamente, damos suporte e manutenção a tudo o que instalamos e inclusivamente, a instalações e a equipamentos e a sistemas instalados por terceiros. Nós temos uma linha de suporte, um centro de suporte 24/7, com tempos de resposta que podem chegar às 2 horas no local. É uma das áreas fortes, digamos assim, da Wavecom, e, portanto, é sempre algo com que podem contar em todos os projetos implementados pela Wavecom. Indo diretamente aqui aos municípios e às empresas municipais visadas no webinar desta tarde, tem a ver, vamos começar agora, digamos assim, com o contexto, e o contexto tem a ver com esta situação em que, de repente, criaram-se novas necessidades e necessidades, em princípio, temporárias. Ou seja, provavelmente as alterações que agora são necessárias fazer, esperemos nós, não sejam permanentes, ou seja, muito do que está a ser necessário agora, provavelmente daqui a 2 ou 3 meses, esperemos nós, já não tenham um caráter de urgência e não tenham a importância que agora têm. É sobre estas redes temporárias, digamos assim, que gostaríamos de falar convosco. Temporárias, algumas, e que depois, eventualmente, poderão se tornar definitivas, como é óbvio. Estamos a falar para empresas municipais ligadas à energia, ligadas à água, ligadas ao gás, e, obviamente, tudo isto enquadrado nos municípios. Durante a fase de inscrição para este webinar, solicitámos perguntas ou temas que gostariam de ver abordados neste webinar e selecionamos aqui quatro perguntas ou 4 temas, dos quais vamos tentar dar resposta durante este webinar. A questão das coberturas Wi-Fi, das coberturas mesh e dos links rápidos em microondas é muito interessante, tem a ver, digamos, com a rapidez do deployment destas soluções. Vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isto. A integração com o Ciresp, de alguma maneira, como é que as comunicações de emergências estão ou não integradas com a rede Ciresp. A segurança em teletrabalho, nomeadamente a segurança informática. Muitos sistemas à conta do teletrabalho estão agora em casa dos colaboradores das respectivas organizações, e de que forma é que esta dispersão de meios tem implicações na segurança dos próprios sistemas. E como gerir esta emergência, junto com isto, com todas as normas do RGPD, tanto no turismo como
eventualmente noutras e novas realidades. São perguntas que nos colocamos todos os dias e mais agora nestes tempos. Sobre videovigilância inteligente, que é uma das áreas que realmente prevemos ser muito necessárias nos próximos tempos, vou passar aqui a palavra ao Mário Rui. Mário, fala-nos um bocadinho sobre isto. Então, muito boa tarde a todos. Esta questão da videovigilância já era pertinente antes desta situação do Covid, mas face às necessidades de monitorização de quantidade de pessoas que se encontram num determinado espaço, esta necessidade ainda fica mais evidente e existe aqui uma oportunidade de fazer algo a este nível, tirando justamente partido da tecnologia. Hoje em dia, então, temos necessidades de contagem de pessoas, saber a taxa de ocupação, quantas pessoas temos na via pública, nas praças, nos passeios marítimos, ou inclusive dentro do edifício, ou dentro de compartimentos de cada edifício. Isso é uma das necessidades. Outra é a detecção da presença de pessoas e veículos não autorizados em áreas protegidas. Isso também deve ser sinalizado, pode ser automatizada essa situação. Uma das outras necessidades é de identificar o que está presente nos espaços públicos, entre pessoas, veículos, animais, quer dizer, vários eventos do ponto de vista de presença de pessoas ou veículos ou tipo de eventos. E uma das situações que agora se coloca em questão é de poder detectar automaticamente a temperatura corporal das pessoas que frequentam um determinado espaço e, como tal, ter uma forma de, eventualmente, ter uma indicação do potencial de contaminação dessa pessoa. Atualmente, existem soluções de videovigilância que, basicamente, tiram partido da capacidade cada vez mais avançada das câmaras ou de software que beneficia da footage proporcionada pelas câmaras para fazer análise de padrões, análise de vídeo e, como tal, identificar eventos. Geralmente estas soluções são utilizadas para cenários de marketing e retail e podem ser utilizadas para perceber se estamos perante uma densidade acima da recomendada em espaços públicos ou privados. Também podemos utilizar soluções de intrusão de perímetro, ou seja, também, além da própria analítica da câmara, podemos associar a integração com sensores de presença, contadores, para também podermos garantir uma capacidade acrescida de identificação de eventos. A utilização também de câmaras de alta resolução e ferramentas de inteligência artificial e de analítica avançada, com este tipo de tecnologia podemos identificar que tipo de elementos estão presentes numa determinada imagem, ou seja, o padrão do que é uma pessoa, do que é uma pessoa adulta, do que é uma criança, do que é um veículo, se é um veículo pesado, se é um veículo ligeiro, a própria possibilidade de fazer a leitura das matrículas dos automóveis. Tudo isso são elementos que permitem criar soluções automatizadas de identificação de eventos e a sua classificação. Além de mais, hoje em dia temos câmaras térmicas que têm justamente essa capacidade de medirem com uma precisão bastante considerável, são bastante precisas na medição da temperatura e são muito rápidas nessa medição e, como tal, são adequadas justamente para esta capacidade de análise da temperatura corporal das pessoas que frequentam um determinado espaço. O que nós propomos, ao fim e ao cabo, é que com este tipo de elementos é possível desenhar soluções ajustadas às necessidades de cada cenário. Aqui entra um bocado a engenharia de utilizar as melhores ferramentas, as melhores tecnologias, integrá-las com um software mais adequado, com a devida parametrização, com a configuração
dos eventos da forma mais adequada para gerarem a tal analítica que é pretendida. Os tempos de implementação deste tipo de soluções são variáveis, dependendo da extensão, mas num edifício de, imaginemos, numa escola, por exemplo, é viável fazer uma implementação, até em 3 dias é possível fazer uma implementação deste género. Só acrescentar aqui uma questão, não sei se irias falar a seguir. Uma das questões da videovigilância é o backhaul, ou seja, a ligação de dados a essas câmaras. Com certeza, tens toda a razão. Normalmente é mais fácil arranjar energia, já arranjar uma ligação a uma rede às vezes não é tão fácil. As soluções, e depois vamos fazer a ligação um bocadinho mais à frente, nós podemos fazer estas ligações, estes backhauls, através de ligações rádio de elevado débito, 100 megabits por segundo nesta altura, em termos de rádio, são números muito fáceis de conseguir e, portanto, permite, de uma forma rápida, fazer esta instalação de câmaras de videovigilância em que o backhaul, em que os dados, o vídeo, é transmitido através de rádio. Sim, isto porque existem certas analíticas que é possível já conter dentro das próprias câmaras, analíticas mais simples, mas analíticas mais avançadas requerem a utilização de software centralizado. E, como tal, o sinal vídeo tem que passar desde a câmara até ao software que o vai analisar em tempo real e então gerar as tais analíticas mais avançadas e as respectivas métricas. Daí a necessidade de redes de banda larga a suportarem todo o funcionamento da solução. Muito bem. Uma outra necessidade que se coloca hoje em dia é, por vezes, a necessidade de implementação rápida de redes de voz privadas para os municípios responderem a necessidades específicas num determinado território, de um conjunto de equipas que estão no terreno e que querem ter uma forma de trabalho o mais autónoma e o mais operacional possível. Então, existem soluções de rede de voz privada, aquilo que nós tipicamente chamamos de walkie-talkies. Existem hoje em dia soluções digitais que incorporam encriptação, garantem que os raios de cobertura destas redes são grandes, podem ser de quilómetros, com a tal encriptação conseguem garantir a confidencialidade da comunicação. Além do mais, garantem o funcionamento no tal regime de chamada de grupo, que em contextos de emergência é uma das formas mais, é reconhecidamente a forma mais eficaz de ter uma estrutura de comando a gerir um conjunto de operacionais de equipas que estão no terreno. Então, este tipo de soluções permitem evitar a saturação, a disponibilidade das redes móveis, que é geralmente o nosso recurso típico é a rede celular, mas estas redes celulares também têm, por vezes, dificuldades de cobertura em determinados locais remotos e carecem de funcionalidades da tal rede corporativa com a chamada de grupo. Também tem capacidade de comunicar em grupos pré-definidos, com uma rede, hoje em dia, com uma rede privada de voz digital, por exemplo, com a tecnologia DMR, é possível numa só frequência rádio conseguirmos proporcionar 2 chamadas em simultâneo, 2 chamadas de grupo em simultâneo, o que já é algo bastante vantajoso para, imaginemos, uma rede para os bombeiros, outra para as forças de segurança da região, ou seja, podemos fazer uma divisão das salas de chamada, ao fim e ao cabo, por tempo. O cenário acaba por ser aquele que aqui está ilustrado. Basicamente, podemos ter uma estação base que tem uma determinada capacidade de chamadas em simultâneo, podemos definir vários grupos de chamadas e os operacionais dotados dos terminais, os tais walkie-talkies de nova geração, digitais, têm capacidade de falar com segurança, com privacidade, mas em grupo, e com a possibilidade de, inclusive, fazerem a ligação a outros sistemas de comunicação.
uma das questões que foi colocada foi justamente a integração com o Ciresp. Ora bem, uma rede privada de voz deste tipo, desde que obtenha por parte do Ciresp a possibilidade de ter um terminal Ciresp, poderá fazer uma integração de grupos de chamada que funcionam dentro da rede privada com um grupo de chamada que está associado àquele terminal Ciresp. Isto é possível de ser integrado. É claro que requer um passo inicial, que é obter um terminal da rede Ciresp, que ficará associado a um determinado plano de encaminhamento de chamada. A partir desse momento, podem ser definidos planos de encaminhamento dessa chamada Ciresp para grupos de comunicação dentro da rede privada. Outra possibilidade é, naturalmente, também, através de um centro de espaço, poder fazer a ligação à rede pública telefónica nacional, à rede de telemóvel, ou seja, é possível integrar uma rede privada de voz com tecnologia digital com as habituais redes de voz que nós utilizamos habitualmente, com uma capacidade limitada, é um facto, porque tipicamente estas soluções são para contextos de chamadas em broadcasting e com um número de chamadas simultâneo não demasiado elevado, porque isso implicaria ter vários canais de frequência licenciados, que é algo que é feito em relativamente pouco tempo, é económico, mas requer também um investimento a nível de equipamento, a nível de estação base, para conseguirmos ter maior número de chamadas em simultâneo. Uma solução para uma estação base contemplando 2 chamadas em simultâneo pode ser implementada num período de 3 dias, pode ter número quase ilimitado de terminais, e estes terminais podem ser distribuídos pelas entidades da segurança, da proteção civil, dos operacionais da Câmara Municipal, da forma adequada, serem configurados os grupos de conversação, serem configurados prioridades para os grupos de conversação. Imaginem que há um grupo de conversação que é o SOS, que tem prioridade máxima. Significa que se há 2 chamadas já a decorrerem em grupos de chamadas que não são tão prioritários, a própria estação base vai mandar abaixo o grupo de chamada menos prioritário para poder entrar o grupo de chamada que tem maior prioridade. São sistemas desenhados justamente para garantir a tal alta disponibilidade para contextos de emergência. Deixa-me só, antes de passarmos aqui a este testemunho, deixem-me só reforçar aqui 2 questões que têm a ver com as perguntas. Nós, como eu disse no início deste webinar, e para aqueles que entrarão um bocadinho mais tarde, nós temos aí na tab, estamos aqui do lado direito, temos 3 tabs, basicamente, uma de chat, que vocês provavelmente é que está por defeito aberta. Depois tem uma tab de perguntas, onde vocês podem e devem fazer quaisquer perguntas que queiram sobre os temas aqui abordados. Nós temos uma equipa de engenharia que está em background a dar-vos as respostas que vocês necessitam. Se eventualmente não conseguirmos fazê-lo, digamos, em tempo real, não se preocupem que mais tarde, por e-mail, ser-vos-á enviada a respostas a essas mesmas perguntas. Também estamos com uma sondagem, aliás, 2 perguntas que estão na tab de sondagens, e aí podem fazer, também gostaríamos que respondessem às perguntas que estamos a fazer, e depois no final desta apresentação ou deste webinar nós daremos os resultados, que são, como é óbvio, feitos ou cujos inputs são feitos por vocês. Se calhar daríamos agora... Sim. Agora vamos ver um testemunho aqui de um projeto que fizemos para a Câmara Municipal. Em Passos de Ferreira tivemos a necessidade de criar um centro de gestão de crise para a coordenação das operações e para assegurar as comunicações de emergência entre a nossa proteção civil e as autoridades e as equipas que temos no terreno. A Wavecom conseguiu resolver este problema em menos de 24 horas e implementou uma rede de comunicações entre os diversos agentes da proteção civil, que é fundamental para a gestão das operações em contexto de crise. Portanto, esta rede é crítica para conseguirmos assegurar as comunicações de emergência entre todos os agentes
e entre as equipas envolvidas e darmos assim uma resposta rápida em todos estes cenários. Temos agora um gabinete só para isto, que não havia em Paços de Ferreira, e mais uma vez a Wavecom conseguiu rapidamente e eficazmente responder às nossas necessidades. Ok. E foi um testemunho de um projeto muito interessante que fizemos mesmo no início aqui desta crise, digamos, pandémica, logo no final de março, em que em 24 horas, conforme podemos ver pelo testemunho, conseguimos instalar uma rede, neste caso foi um link rádio, que permitiu dar comunicações à Proteção Civil de Paços de Ferreira. Vamos agora passar a um tema que é um bocadinho off-topic, digamos assim, tem a ver com a telecontagem, ou seja, neste caso mais vocacionado para empresas que façam de distribuição de água em baixa, aquela água que chega normalmente às nossas casas e que temos um contador, e isto é uma forma de evitar que, digamos, haja deslocação de pessoas, que as pessoas tenham que ir fazer essa contagem de alguma forma. Podemos automatizar este processo, este e muitos outros, nas áreas de Smart Cities, que a Wavecom, conforme eu mostrei ao início, tem e apresenta soluções. Nós vamos falar aqui um bocadinho especificamente de telecontagem, teríamos muitas mais áreas para falar, mas para tornar, digamos, isto curto, vamos nos centrar aqui um bocadinho na telecontagem de águas. Aqui temos aqui o nosso Product Manager, o Ricardo Simões, está de parabéns, acaba de ser pai, temos aqui a questão da telecontagem, que é também por vezes chamada também de telemetria, é uma outra forma de ser nomeada, tem a ver com a capacidade de podermos fazer leituras remotas de contadores. Neste momento estamos a falar de contadores de água, mas esta tecnologia está disponível para o tipo de contagens, nomeadamente gás, eletricidade, mas tipicamente o município não está tão preocupado com essas contagens, a não ser que seja para os próprios edifícios municipais, onde esse tipo de telecontagem também é bastante pertinente para se poder fazer a monitorização dos consumos nos vários edifícios públicos do território. Ora bem, a nível da contagem de água, existe um conjunto de particularidades. É sabido e é público que existem perdas elevadas de água por fugas, mas também perdas por subcontagem. Existem muitos problemas com subcontagem de água, tem a ver com o próprio funcionamento intrínseco dos contadores, que são sujeitos ao envelhecimento. Até às vezes o envelhecimento pode ser bastante rápido, face a eventos de algumas contaminações com areias na água que passa na tubagem e que podem resultar em que, efetivamente, os contadores começam a funcionar de forma inadequada. Basicamente, temos então letra de detecção das perdas por anomalia do contador. Existem questões mesmo de fraude, existem fraudes a nível de utilização dos contadores, e as empresas de água estão um bocado de olhos fechados relativamente àquilo que está a acontecer, porque dependem de contagens que são feitas mês a mês, na melhor das hipóteses, tipicamente até feitas com uma cadência tipo uma vez a cada 2 meses. Existem custos operacionais relativamente elevados com o próprio negócio. As infraestruturas antigas, nomeadamente o parque de contadores, está envelhecido e, como tal, tem problemas da tal subcontagem, que objetivamente significa uma perda de faturação por parte do município, a tal incapacidade de atuação remota, a falta de informação adicional sobre pressões, outros eventos como sejam tentativa de violação do contador, inversão do fluxo, porque existem eventos de fraude em que o município pode querer encher a piscina e temporariamente inverter o fluxo inverter o contador, de modo a ele contar para trás e
E desta forma, ao invés de estar a pagar água com a qual está a encher a piscina, na realidade está a poupar na fatura de água que vai ter daí para a frente. E na realidade, também existe uma questão, é que o consumidor atualmente depende de uma leitura mensal. De maneira, aquilo que se passa em cada dia, em cada hora, é tudo opaco para ele. Ele só sabe que de mês a mês tem uma estimativa, uma leitura que lhe diz que durante aquele mês aconteceu um determinado consumo. É de 2 em 2 meses. Ou seja, se houver um evento de uma ruptura que está a causar um fluxo anómalo, se existe um consumo sistemático durante a noite, às 4 da manhã, que naturalmente se deve a fugas e não propriamente ao consumo, porque é improvável que noite após noite, às 4 da manhã, esteja a haver um determinado consumo com uma cadência constante. Esse tipo de situações são classificáveis desde que haja capacidade de medir com regularidade e com precisão os consumos. É possível identificar este tipo de eventos que têm a ver com fugas, têm a ver com ultrapassagem de determinados limites e também dar essa transparência ao consumidor. Então, aquilo que hoje em dia temos como soluções são contadores que podem ser volumétricos, que são os tradicionais, que dependem de relojoaria, ou ultrassónicos. Existem hoje em dia tecnologias de contadores que são quase que free flow, chamamos-lhe assim, em que não existe uma obstrução à passagem da água. A medição dos caudais é feita por ultrassons. Tem elevada precisão e fiabilidade e, muito importante, tem capacidade de comunicar, tem capacidade de fazer medições a cada hora dos consumos e tem capacidade de, uma vez por dia, 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, comunicar a sua tabela de medições ao longo das últimas 24 horas e, como tal, existe a possibilidade de, a nível de uma base de dados centralizada, recolher toda essa informação, tratá-la e identificar os tais eventos, as tais fugas, as tais subcontagens, porque, além de poder medir o consumo individual de cada ponto de consumo, também se está a medir os ramais que estão a fornecer água para a totalidade de cada região, de cada zona de medição e controle. De maneira que, com essa contabilização de água fornecida e água contabilizada em cada ponto de consumo, é possível tirar muita informação sobre fugas que podem existir no transporte também. Para isto tudo, é fundamental existirem comunicações entre o sistema centralizado e os contadores. Os contadores não estão ligados à eletricidade, não é suposto ficarem ligados à eletricidade, porque só fazer essa ligação teria um preço muito elevado. Hoje em dia temos contadores que falam tecnologias rádio de muito baixo consumo energético e, como tal, conseguem fornecer comunicações durante um período alargado, um período equivalente à duração média de um contador para cima de 10 anos. De maneira que, ao fim e ao cabo, podemos instalar um contador novo ou então associar a um contador já existente, se ele não for demasiado velho, um módulo de comunicações que fale, por exemplo, o protocolo LoRaWAN e como tal vamos ter as comunicações, vamos ter a base de dados atualizada com precisão das leituras de água com uma resolução de 1 hora. Como tal, vamos poder gerar os reportes de consumo, dar essa transparência ao próprio consumidor. É possível dar um acesso a uma base de dados ao consumidor e ele pode ver o gráfico do seu consumo. Porque, reparem, há uma situação em que nós vamos trocar o contador a um consumidor. Ele está habituado a pagar 15 euros por mês porque o seu contador atual está a subcontar a água. Se nós não fizermos este processo de transição para um contador novo com transparência, ele vai achar que está a ser roubado. Então, a única maneira disto acontecer, sem criar-se um problema de relacionamento com o consumidor,
é dar-lhe essa visibilidade daquilo que está a acontecer. Ele vai ter possibilidade de verificar que no período em que ele esteve fora de casa, em que ele sabe que não esteve lá ninguém, a contagem estava a 0. Mas quando ele chegou a casa às 9 horas e foi, pela primeira vez, ligou uma torneira, ele vai ver que existe lá um pico de consumo e vai ver esses gráficos e vai ter as informações, as contagens que o consumidor, que o operador de água lhe vai transmitir, vão ser credíveis. E, como tal, isto não vai criar um problema de relacionamento do consumidor com o operador de água neste processo de troca do contador. Além do mais, o operador de água vai poder ter toda esta análise de eventos e a recolha automática das contagens, a identificação de fugas de água, a identificação também de subcontagem em alguns cenários, de maneira que todo o processo fica otimizado. Tudo isto com base em comunicações de baixo consumo de energia, o que é uma mais-valia que ainda pode ser capitalizada para poder falar com outros dispositivos que não contadores de água. Porque a partir do momento em que o município tenha uma infraestrutura de comunicação com os contadores de água, essa mesma infraestrutura de comunicações pode servir para falar com os contadores dos contentores de lixo, por exemplo, para medir o quanto estão cheios os contadores de lixo, mensurar também a ocupação de lugares de estacionamento. Esta mesma rede de comunicações é para múltiplos serviços e acaba por ser um asset, uma infraestrutura que vai permitir todo um conjunto de verticais a serem desenvolvidos. Um outro caso também é o controle das regras. Existem um conjunto muito grande de verticais, de problemas que podem ser, hoje em dia, resolvidos com o recurso a sensores, a software centralizado e uma rede de comunicações que faça a ligação entre essas aplicações que estão centralizadas e os sensores que estão espalhados pelo terreno e que têm necessariamente que ter o seu funcionamento baseado numa bateria e têm que ser muito eficientes na utilização dessa bateria para que o tempo de vida de cada sensor seja muito longo. Aí entram as tais redes de comunicação de baixo consumo, sendo que a Wavecom é justamente integrador e fabricante de tecnologia LoRaWAN, como aqui é apresentado. Obrigado, Mário. Este foi um dos temas mais requisitados por vocês, naquele pedido que foi feito quando da inscrição sobre que temas gostariam de ver abordados, sobre as redes Wi-Fi e links rápidos. Mais uma vez, relembro que na tabela de perguntas podem fazer as perguntas que entretanto, a apresentação vos suscitar, agora, ou dos temas já abordados, nomeadamente na área de videovigilância, que nesta altura me parece ter uma importância grande, nomeadamente para os municípios. Em relação às redes de Wi-Fi e de ligações rápidas no sentido de uma rápida implementação das mesmas. A velocidade, digamos assim, o débito da ligação depende mais das características técnicas dos próprios rádios. Já agora fica a nota que este tipo de ligações nesta altura facilmente chegam ao gigabit por segundo, portanto não é por falta de largura de banda que não se vai usar este tipo de tecnologia. A questão é que nós conseguimos, aliás, como podemos ver neste slide, podemos criar de uma forma muito rápida e versátil uma comunicação sem fios entre 2 ou mais pontos, ok? Foi exatamente o exemplo que o Álvaro Magalhães, ao qual agradeço o testemunho que nos deu há bocadinho da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, a propósito do projeto que lá fizemos, em que em 24 horas, ou em menos de 24 horas, conseguimos instalar uma ligação a 100 megabits por segundo, se não me falha a memória. Obviamente que este tipo de ligações permitem interligar, nomeadamente, infraestruturas temporárias que, no meio desta pandemia, e para dar normalmente apoio a doentes menos graves, estão a ser criadas infraestruturas temporárias em vários concelhos do país, e isto é uma forma rápida de essas mesmas infraestruturas terem comunicações
nomeadamente ligadas às áreas da saúde, ok? Se um hospital cria, digamos, uma extensão temporária desse mesmo hospital, é fácil interligarmos as duas infraestruturas para que os médicos e todo o pessoal que esteja a trabalhar nessa infraestrutura temporária possa facilmente aceder à sua rede corporativa. Isto por um lado. Por outro lado, também para os doentes ou para as pessoas que estejam a utilizar essa infraestrutura temporária, também lhes permite ter um acesso à internet via, normalmente, Wi-Fi, e dessa forma estar em contacto com os familiares, que provavelmente nesta altura também é um problema e é uma coisa bastante importante para as pessoas que lá estão e para o ânimo das pessoas que estão nessas circunstâncias. Tudo isto nós fazemos de forma rápida, estas ligações as ligações de rádio, micro-ondas, como vos disse há pouco, demoram um dia ou menos a estarem constituídas e a cobertura Wi-Fi destes espaços, que normalmente não são espaços muito grandes, também são poucas horas para termos isto a funcionar. Acresce ainda, e era uma das perguntas também feitas no início deste webinar, em termos do Wi-Fi e de pontos de acesso Wi-Fi, existem tecnologias como, por exemplo, a tecnologia Mesh, que permitem que vários access points estejam ligados entre eles via rádio e não haver a necessidade da passagem de cabos entre eles e, desta forma, tornar a instalação ainda mais rápida. Obviamente que também estas ligações e estes links rádio também permitem o reforço ou a redundância de ligações existentes. Poderá haver picos agora de utilização de infraestruturas que antes desta situação não estariam a ser usadas, ou apesar de terem uma ligação, a ligação seria de baixo débito e servia as necessidades da altura, e com a reutilização ou reaproveitamento desse espaço para uma situação em que há mais necessidades de largura de banda, estas ligações de rádio podem constituir-se como um add-on importante e que permite, digamos, ter toda a capacidade e toda a largura de banda disponível nessas instalações temporárias. Tudo isto é feito, além de ser rápido, tem baixo custo, como devem calcular. A Wavecom disponibiliza muitas destas soluções em serviço, ou seja, não há necessidade do município ou da entidade comprar esta solução, se é realmente temporária. Nós temos formas e temos soluções para que isto seja adquirido em serviço, ou seja, por um período de tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, o tempo que depois acharem que é, digamos, bom para este tipo de utilização. Tudo isto é feito de uma forma rápida e eficiente. As nossas equipas não fariam também de outra forma. O tipo de utilização das redes, como devem calcular, é imensa. Tudo que seja, depois de termos uma rede Wi-Fi e essa rede Wi-Fi estar ligada à internet, qualquer dispositivo que tenha Wi-Fi poderá usar qualquer das aplicações que normalmente faria numa outra situação. Existem a possibilidade de, por exemplo, termos sistemas de radiolocalização para os sistemas Wi-Fi, ainda não termos, digamos, uma precisão sobre a localização dos devices Wi-Fi que estão ligados aos access points, mas temos pelo menos uma ideia do número de utilizadores e em que zona aproximada é que estão do hospital, de uma situação temporária, e tentar perceber o nível de utilização que esses sistemas Wi-Fi estão a ter. Uma outra área que nós juntamos aqui às redes Wi-Fi e é um desenvolvimento interno da Wavecom, tem a ver com os sistemas de autenticação. Normalmente, as redes Wi-Fi abertas, ou chamados hotspots públicos, quer sejam em municípios, quer sejam em hotéis, por exemplo, têm normalmente uma forma de autenticação, ainda que possa ser livre, pode ser apenas deixar o e-mail, por exemplo, ou rigorosamente nada, mas há, digamos, uma página, um chamado Captive Portal, ou seja, a sessão, não entramos diretamente para a internet, somos encaminhados para uma página chamada Splash Page, onde essa página poderá fazer perguntas, como, por exemplo, obrigar ao preenchimento de dados, como, por exemplo, o e-mail, o número de telefone, etc., e poderá, eventualmente, até obrigar à validação correta desses dados, mas pode ser uma coisa mais light, digamos assim, e fazerem perguntas ou inquéritos sobre a situação atual, sobre o espaço onde está a decorrer ou estão a utilizar esse Wi-Fi, ou simplesmente serem informativos. Ou seja,
essa splash page apenas apresentar informação sobre a situação atual, sobre o sítio onde estão a ser ligados, etc, etc. Pode ser, ou seja, poderemos complicar muito, digamos assim, a autenticação do utilizador, ou poderá ser apenas informativo, ok? E era um bocadinho isto que tínhamos para vos falar sobre links microondas e sobre redes Wi-Fi, nomeadamente redes Wi-Fi temporárias. Um dos temas que decidimos incluir neste webinar e que está a ter muita procura junto de municípios e de serviços municipais que necessitam de continuar a atender chamadas telefónicas é o atendimento de chamadas remoto, ou atendimento remoto de chamadas, conforme está escrito no título. E isto de forma a percebermos o que está a acontecer e os serviços camarários e municipais continuarem a dar suporte aos municípios dos habituais serviços que disponibilizam aos mesmos. Connosco, e da GoContact, empresa irmã da Wavecom, temos a Márcia Machado, que é a diretora comercial da GoContact, a quem eu dou as boas-vindas a este webinar, e o palco é teu, Márcia. Obrigada, Nuno. Antes de mais, agradeço o convite que a Wavecom fez à GoContact para estarmos presentes. É um gosto estarmos aqui, até por uma audiência um bocadinho diferente daquela que costumamos ter. Só para fazer aqui um enquadramento, portanto, a GoContact surgiu há cerca de meia dúzia de anos, nascemos como uma startup, mas ao dia de hoje já somos mais de 100 pessoas. Temos escritórios em vários pontos do país e também em Espanha. Portanto, qual é que é o nosso objetivo no mercado? Nós disponibilizamos a mais recente tecnologia de atendimento e gestão de filas de espera e somos responsáveis, obviamente, pela... Peço desculpa que eu não estou a conseguir fazer aqui, andar com a apresentação. Ok, agora sim. Somos responsáveis pelo desenvolvimento de software para gestão de contact center. O que é que nós percebemos, e acho que isto é um ensino para todos nós, o Covid veio-nos obrigatoriamente obrigar-nos a reaprender-nos a trabalhar e também a viver. Tudo aquilo que tínhamos previsto, que tínhamos 10 anos ou 15 anos para aprender e a termos até de transformação digital, ao dia de hoje com o Covid tivemos necessidade de nos adaptarmos muito mais rapidamente. E o que é que isto nos obriga? Obviamente obriga-nos a conseguirmos colocar as pessoas a trabalhar a partir de casa. A maior parte das organizações e também, como é óbvio, as câmaras, não têm condições para ter a todos os seus funcionários a trabalhar nas instalações e, obviamente, querem passar alguns desses serviços para casa. Ora, é necessário colocar as pessoas de uma forma segura a trabalhar a partir de casa e também fazê-lo de uma forma rápida. Nós focámos exatamente nisto, todos os nossos clientes que já trabalhavam com o GoContact conseguiram transitar de uma forma muito rápida. Na maior parte dos casos, quando nós contactámos os clientes, eles já tinham feito esta migração, já estavam a trabalhar a partir de casa e, portanto, nós acabámos por, nos atuais clientes, não temos de ter tanta interação e tanta atividade, mas, obviamente, ao dia de hoje estamos muito focados em tentar ajudar o que são serviços e que não estavam tão orientados a trabalhar desta forma. O que é importante? É importante referir que nós somos uma casa de software, portanto, vendemos em modelo de SaaS. O que é que isto quer dizer? É com pico mensal, portanto, não há uma compra efetiva de software. O nosso objetivo, ao dia de hoje, é ajudar as pessoas que querem fazer o atendimento a partir de casa, mas também, se esta situação do Covid se prolongar ou se voltar a acontecer, que realmente os municípios estejam já preparados para toda esta situação. Este é um serviço que não tem um período de fidelização, de obrigatoriedade. Nós conseguimos passar todo este atendimento de remoto de chamadas, conseguimos fazê-lo no prazo máximo de uma semana. Basicamente, o que nós conseguimos fazer é o reencaminhamento das chamadas para as pessoas que irão trabalhar a partir de casa. Portanto, eu aqui neste slide explico um bocadinho como é que é feito o atendimento remoto de chamadas e qual é que é o fluxo para nós conseguirmos disponibilizar toda a solução a partir de casa. Portanto, nós identificamos os serviços, identificamos, neste caso nos municípios, quais é que são os números de telefone que querem migrar para casa. Há também aqui uma situação que eu acho muito curiosa e que é muito interessante para o caso das autarquias,
que é conseguirmos colocar pessoas que não estavam a fazer determinado serviço a ajudar a fazer um outro serviço. No fundo, conseguimos realocar pessoas a serviços um bocadinho diferentes. Através do quê? Portanto, nós, no fundo, criamos um script, de uma forma muito simples, em que conseguimos colocar pessoas que, por exemplo, faziam telefonistas, que eram telefonistas, estarem, por exemplo, a dar apoio à parte das bibliotecas, a todo um conjunto de serviços que fazem parte das câmaras municipais, ou até à parte do ambiente, à parte da formação, à parte do emprego. Na realidade, é tentarmos adaptar e conseguimos que todas as pessoas consigam intervir e no fundo, a salvaguardar os cidadãos, que no fundo, estão em casa e querem o seu melhor serviço ou querem garantir que tenha a mesma continuidade de serviço. Também fazemos uma pequenina formação, isto porque a plataforma é uma plataforma muito simples, mas nós obviamente também conseguimos fazer a formação e basicamente as pessoas ficam aptas a trabalhar a partir de casa. Em termos de âmbito do projeto Covid, a nossa principal prioridade foi colocar as pessoas a trabalharem única e exclusivamente através do contacto telefónico. No entanto, a nossa plataforma está disponível tanto para a parte de gestão de chamadas, como também de chat, de e-mail, WhatsApp e redes sociais. Pronto. Ao dia de hoje não considero que isso seja uma prioridade para empresas e provavelmente para os municípios também não será. Mas penso que é importante saberem que, portanto, este serviço pode ser iniciado apenas com a parte de telefonia, mas mais à frente ter continuidade para outro tipo de meios de comunicação. O que é aqui também importante referir? Todos nós temos sentido, e obviamente isto também depende muito do acesso que cada um tenha em sua casa, que os acessos à internet vamos começando a ter alguns problemas com os acessos à internet e muitas vezes tem a ver com a própria localização que cada um de nós tem. Nós conseguimos disponibilizar também esta solução via GSM, em que o controle fica exatamente do lado da plataforma, mas conseguimos disponibilizar a que o atendimento seja feito através do telemóvel. Não estando com isto dependente do acesso à internet que cada uma destas pessoas tenha em casa. Pronto. O que é que eu quero aqui salientar? É, de facto, a rapidez com que nós conseguimos fazer isto, é a parte de não estarmos dependentes de cada uma das autarquias, ter que andar a criar números à pressa ou eventualmente estar a pedir uma série de DDIs que não eram conhecidos na Câmara. Portanto, o que nós conseguimos fazer é redirecionar esses DDIs, conseguimos também colocar as pessoas a trabalharem a partir de casa. Há também a componente de conseguirmos disponibilizar que as pessoas sejam mais versáteis e consigam, inclusive, interagir com outros departamentos e, para além disso, conseguimos dar todo um conjunto de estatísticas que acredito que ao dia de hoje as câmaras não estejam a conseguir disponibilizar. Portanto, a nossa plataforma é uma plataforma muito simples, que disponibiliza um dashboard. O dashboard, nós conseguimos ver exatamente o número de chamadas que estão à espera, o número de chamadas atendidas, o tempo médio de chamada, o tempo médio de espera, portanto, um conjunto de informação que eu acredito que para as próprias câmaras também seja importante de perceber se realmente estão a cumprir com as expectativas dos próprios municípios. Eu queria também, pronto, aqui mostro-vos um bocadinho um dashboard. Este é um dashboard muito simples, não foi customizado, portanto, este é um dashboard que a nossa plataforma tem de base. Nós depois temos umas outras soluções com dashboards mais cuidados, até com identificação de KPIs à medida, mas de facto isto é um dashboard muito importante e que eu acredito que a maior parte de vocês neste momento não os tenha nas soluções. Há um tema que eu também quero aqui trazer, não sei se alguém irá perguntar ou não, mas eu acho que é importante, que é a questão da segurança. Ao dia de hoje muito se fala da segurança, também desta semana falou-se um bocadinho do ataque que a própria EDP sofreu. Eu não quero estar a entrar muito nesses pormenores do ataque da EDP, porque também não tenho, ok? Mas de facto, o que é que eu posso dizer? Provavelmente existem aqui duas situações que podem acontecer num caso como da EDP. Ou por um lado, utilizaram algum software que não estava devidamente seguro, ou por outro, às vezes é tão simples como as pessoas levarem para casa ou utilizarem em sua casa as suas próprias máquinas e as máquinas não estarem devidamente atualizadas com antivírus. Pronto.
Quero salientar que, de facto, o nosso software é totalmente seguro, portanto, não há aqui qualquer problema de haver qualquer tipo de ataque com a utilização do nosso software. Quero também falar aqui um pouco de uma situação que aconteceu há cerca de 2 anos, nas clínicas CUF, penso que foi há 2 anos, em agosto. As clínicas CUF foram alvo de um ataque informático e a maior parte dos acessos foram perdidos nas clínicas e, de facto, a única coisa que ficou a funcionar foi a solução de contact center, porque é uma solução que está com o low contact. Portanto, é importante que nos preocupemos com esta parte de software e, de facto, quero frisar que nós estamos completamente à vontade e estamos totalmente seguros que disponibilizamos um software seguro. Em termos daquilo que é necessário para as pessoas poderem trabalhar com a nossa plataforma a partir de casa. Como é óbvio, terão que ter um PC para trabalhar, mas é tão simples como abrir um browser, ok? Não há aqui nenhuma instalação de software na própria máquina das pessoas. E pronto, e basicamente é isto. Para nós é um gosto conseguirmos perceber que os nossos clientes, ao dia de hoje, estão todos já a trabalhar em casa. A maior parte deles não precisou da nossa ajuda. Aqueles que mais tarde recorreram à GoContact foi efetivamente para migrarem de uma solução totalmente simples e de encaminhamento de chamadas para uma solução de GSM, ok? Mas isso teve a ver com os acessos à internet e com o facto das empresas estarem a consumir muita largura de banda e os providers têm a largura de banda que têm, portanto, isso começou-se a ressentir. Eu também ressinto sobre esse tema. Uns dias tenho melhor acesso à internet em casa, outros dias tenho pior. E pronto, e de facto é isto. Estamos completamente disponíveis para vos ajudar enquanto autarquias, para perceber quais é que são, de facto, os vossos números principais que deverão ser reencaminhados e também ajudar-vos a constituirmos uma solução que esteja de acordo com as câmaras e também com aquilo que o município espera sempre de uma autarquia, que é, no fundo, todos os serviços que estavam habituados. Ok, muito obrigado, Márcia. Obrigada. Obrigado pela tua explicação. Eu só acrescentaria uma questão que é relevante, que tenha, ou salientaria, porque a Márcia já deu conta disso, tem a ver com a segurança. Reparem que todo o acesso que é feito através do browser, neste caso em casa, é feito à aplicação da GoContact, que é exterior às aplicações da Câmara, ou seja, do serviço público que estivermos a falar. Portanto, é completamente seguro, dado que não há nenhum acesso, digamos, remoto a qualquer serviço da Câmara, apenas a aplicação da GoContact. É que, digamos, está completamente isolado e daí que, em termos de segurança, é também uma mais-valia, porque existe, e é uma das questões que temos abordado, que nos tem abordado aqui na Wavecom, é realmente as questões de segurança ligadas à questão do teletrabalho e ao facto de as pessoas estarem agora a partir de casa, normalmente em PCs ou em portáteis, computadores portáteis próprios, que normalmente não têm as condições de segurança ou os protocolos de segurança que são implementados nos PCs ou portáteis disponibilizados pelas empresas ou pelas organizações. Obrigado, Márcia. Obrigada. Estamos disponíveis para ajudar as autarquias que assim entendam, obviamente. Exatamente. Através do Mário Almeida ou qualquer um de nós, estejam à vontade para fazer perguntas e para interagirem. Mais uma vez, desafios a responderem à nossa sondagem, que já vou passar a dar os resultados aqui no final, faltam 2 ou 3 minutos para terminarmos. Em relação às perguntas, nós tivemos uma série, continuam a entrar algumas perguntas na tab de perguntas que nós disponibilizamos. Todas as perguntas que não forem respondidas durante, digamos, o tempo deste webinar, não se preocupem, depois as respostas chegarão por e-mail. Selecionamos aqui 2 perguntas sobre é a primeira vez que estou a olhar para as perguntas, portanto vou ler, no fundo. Na telecontagem dá para adaptar os contadores já existentes nos municípios ou teria de se efetuar um investimento avultado? É a pergunta do Júlio Coelho. Deixo aqui ao Mário para... Sim, Júlio, muito obrigado pela questão, que é bastante pertinente. A questão é, existem uma série de contadores para os quais existem no mercado módulos de comunicações que podem ser acoplados a esses contadores. Ou seja, tem que se olhar para o conjunto de contadores que estão instalados no terreno
e verificar a disponibilidade no mercado de módulos de comunicações compatíveis com esses contadores. Existindo, isso é razoavelmente previsível caso os contadores tenham até 5 anos e sejam de marcas de referência. As marcas de referência, quase todas elas já desenvolveram módulos de comunicações para acoplar aos seus contadores e eles são feitos com retrocompatibilidade, de maneira que há uma grande probabilidade de que, se os seus contadores forem relativamente recentes, seja apenas uma questão de acoplar um módulo de comunicações. Ok, a segunda pergunta que nós temos é do Walter Cardoso, penso eu, da Câmara Municipal de Amarante, pelo menos temos lá um Walter Cardoso que é nosso conhecido. Posso colocar equipamentos para comunicação digital em modo repetidor e gateway? Eu penso que isto terá a ver mais com comunicações de voz, Mário. Sim, é assim, a questão de gateway está disponível, é que realmente, hoje em dia, os repetidores, na realidade, proporcionam uma interface IP, e essa interface IP pode ser utilizada justamente para fazer o gateway para outros sistemas de comunicações de voz, e pode requerer a adição de um equipamento adicional, mas com a adição desse equipamento, a funcionalidade de gateway é implementada. Agora, simultaneamente serem repetidor e gateway, quer dizer, requerem sempre a existência de um equipamento adicional. Geralmente são equipamentos que não são muito caros, estamos a falar de umas centenas de euros, mas isso é possível, ou seja, o que nós fazemos existe um repetidor que é um elemento de uma estação base, nós o que fazemos é utilizar a sua interface IP para associar um gateway, por exemplo, um gateway VoIP, de voz sobre IP, para interligá-lo, por exemplo, à central telefónica da Câmara Municipal, para podermos ter então uma extensão dentro da central telefónica, a partir da qual é possível comunicar para a rede privada de voz, a rede rádio privada de voz do município. Muito bem. E eram as perguntas que nós selecionamos para hoje. Tínhamos muitas mais, obviamente não as conseguimos reproduzir aqui todas, senão tornava-se cansativo e extenso, mas não se preocupem, todas as perguntas serão respondidas. Deixem-me ver como é que ficou aqui a nossa sondagem. A propósito, fizemos aqui 2 perguntas. Se na sua organização está a ser criada, ou já existe ou vai ser criada alguma verba para combater especificamente, aplicada à tecnologia para combater ou ajudar a combater a pandemia, 52% dos nossos respondentes, ou de quem respondeu que não, 48% respondeu que sim. Portanto, meio, aproximadamente, metade das organizações terá uma verbas criadas para responder a isto, a outra metade não. Em relação a quando é que pensam que as vossas organizações voltarão a trabalhar normalmente, claramente apontamos aqui para o mês de junho. 22% acham que é ainda durante o mês de maio, mas quase metade das pessoas que responderam à nossa pergunta dizem-nos que será no mês de junho. É importante ver que também quase 22% acham que será mais tarde do que julho. Ou seja, pensam que haverá, digamos assim, um novo normal, que era o que eu dizia no início deste webinar, ou seja, muita coisa, infelizmente, ou feliz ou infelizmente, será alterada de forma definitiva depois deste surto pandémico que estamos a viver. Para terminar, agradecer-vos a todos esta horinha e 9 minutos que passamos juntos, passou a correr. E gostava de vos convidar, desde já, para o Wireless Meeting. Este ano vamos fazer, pelo menos agora no dia 29 de Abril, vamos fazer via webinar, um pouquinho parecido com o que estamos a fazer agora. No entanto, num formato diferente, vamos ter uma série de oradores, cerca de 25 oradores, que no fundo vão estar a responder a perguntas feitas por vocês. Não será propriamente expositivo,
como acabamos de assistir. Será mais uma coisa interativa, perguntas feitas por vocês, perguntas pré-feitas e feitas durante o próprio Wireless Meeting, ou durante esta talk, como nós lhe chamamos, e depois vamos ter 4 painéis sobre 4 temas que vão responder. Vamos ter um painel muito interessante, um painel completamente internacional, que será feito em inglês, obviamente, a falar-nos sobre a inovação na área do Wi-Fi. O Wi-Fi é uma tecnologia já com mais de 20 anos, no entanto, como é óbvio, ainda existe muita coisa nova a ser desenvolvida na área do Wi-Fi, e vamos ter um painel muito interessante com oradores internacionais a falar-nos um bocadinho sobre isso. Contamos com vocês, no próximo dia 29, às 15 horas, serão cerca de 2 horas e meia, penso eu que bem passadas, juntem-se connosco. É tudo por hoje. É isso. Muito obrigado pela vossa presença e continuamos em contacto. Muito obrigado. Até à próxima.